Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É bênção de Deus poder mais uma vez estar transmitindo este vídeo para os irmãos, né? Um pouco do ensino da palavra do Senhor. Nós temos estudado a respeito do fruto do Espírito, temos aprendido sobre cada faceta que o fruto do Espírito ele tem. E hoje nós vamos estudar sobre a mansidão. É a oitava faceta, a oitava parte do fruto do Espírito. Gálatas 5:22 é o versículo-chave que nós estamos utilizando, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje nós vamos estar falando sobre mansidão. O que é mansidão? A Bíblia Sagrada, ela define a mansidão como, no caso no grego, né, utilizando ela no grego, define como prautes. No grego se fala prautes, de mansidão. Prautes tem como significado brandura. Mas o que vem significar brandura? Brandura seria a ausência de severidade. Quem é brando é uma pessoa afetuosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que tem ternura. A pessoa branda, ela trata o seu próximo com amor, com carinho, né? Ela trata com paz, né? Com comunhão, com vínculo, um vínculo de verdade. Não é falso, não é rigoroso, não é rígido, né? Então, todo o conceito de bondade está vinculado a este fruto, a mansidão. Então, mansidão no grego, prautes, que significa brandura. E ser brando é ser terno, ser carinhoso, é ser amoroso. Amados, quando se fala em mansidão, nós entendemos que é algo que de fato agrada a Deus. Na verdade, todo o fruto, ele agrada ao Senhor. E a mansidão não é diferente. E a Bíblia fala a respeito disso. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3 e o verso de número 4, por exemplo, vai falar sobre o agradar de Deus, né? A respeito deste sentimento, a respeito deste fruto, né? Melhor dizendo, que é a mansidão. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 4, que diz assim: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, este sentimento, né, que se passa dentro do homem, né, essa mansidão, que nós conhecemos como fruto do Espírito, é agradável ao Senhor. O Senhor se agrada disso. O oposto disso desagrada a Deus, né? Então, como nós vimos aqui, o oposto de brandura é o que? A severidade, né? Ser rigoroso, é ser estúpido, né? A estupidez é o oposto de brandura. Então, o servo do Senhor, ele não pode ser estúpido com as pessoas, tem que tratar com amor, porque ele tem o fruto do Espírito, e este fruto do Espírito tem a mansidão, tá? Então, a mansidão é o fruto do Espírito, e isso agrada muito ao Senhor. Então, como diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 4, que diz: mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso tem grande valor diante do Senhor. Na verdade, todo fruto, né, é muito valioso diante de Deus. E quando nós deixamos com que este fruto ele flua em nós e molde as nossas vidas, a tendência é nós agradarmos cada vez mais a Deus.
Então, o moldar, né, melhor dizendo, do Espírito Santo em nossas vidas, nos auxiliará no nosso trajeto espiritual e nos conduzirá ao agrado ao Senhor. Então, Ele nos auxilia e muito para que nós possamos agradar a Deus. A mansidão, ela agrada a Deus e ela nos conduz à paz. Isso nós vamos ver em Provérbios, capítulo 29, verso de número 22. Provérbios 29 e o versículo de número 22. Provérbios 29, verso de número 22, que diz assim: o homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Ou seja, o homem que se ira, que age com ira, ele levanta contenda. E isso é o oposto da mansidão. Então, o que traz a contenda, a discórdia, o que traz a briga, né, é não agir com brandura, não agir com mansidão. Então, o poder do fruto do Espírito em nossas vidas tende a nos trazer boas consequências. Então, como nós vamos viver uma vida voltada ao Senhor, não tendo a mansidão? É impossível nós agradarmos a Deus sem a mansidão. Até porque aqui, como nós lemos em 1 Pedro 3,4, fala disso, que a mansidão ela agrada ao Senhor, né? E aqui em Provérbios, no capítulo 29, no verso de número 22, diz que o homem que se ira, o irascível, ele levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Em outra tradução da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a palavra pecado no lugar de transgressão. É a mesma coisa. Então, quando nós não temos a mansidão em nossas vidas, a tendência é nós pecarmos contra Deus, errarmos contra o Senhor. E isso tudo traz para nós o quê? Traz a dor de cabeça, né? Os problemas. Quantos problemas não podem vir a ser evitados através do fruto do Espírito? Através de todo o fruto, né? Aqui no caso nós estamos falando sobre mansidão, então quantos problemas nós não podemos evitar através da mansidão? Então a mansidão, ela nos traz dias de paz. Enquanto o homem que se ira rápido, né, que deixa a ira, né, o guiar, ele traz para a sua vida, né, o pecado, como diz aqui, a transgressão, traz a dor de cabeça, né, o problema e a dificuldade. O homem que tem a mansidão, não. Então, quando chega em determinada situação da vida, do momento, do cotidiano, quando a mansidão ela começa a agir no seu coração, então ele tende a fazer o que agrada ao Senhor. Então, dificilmente ele vai brigar com o próximo, dificilmente ele vai agir com estupidez, né? Provavelmente os outros, né, as outras facetas do fruto vão entrar em evidência, né? O amor, né, que nós já estudamos aqui, a longanimidade, enfim, tudo acaba surtindo um efeito ali e ele passa a tomar as melhores decisões possíveis. Por isso é importante nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Porque quando Ele guia a nossa vida, Ele nos molda, né, através da sua palavra, muitos problemas e dores de cabeça são evitados. Então, nem todos os problemas da vida é porque o diabo é isso, e porque o mal está se levantando. Tem coisas que nós trazemos para as nossas vidas segundo as nossas próprias ações. Então, nós devemos ter a consciência de que estar na vontade do Senhor nos ajudará a evitar um caminhão de problemas. É lógico que o inimigo ele luta contra as nossas vidas, mas nem sempre, nem tudo vai ser o inimigo. Tem coisas que são as nossas próprias atitudes que atraem as coisas negativas para as nossas vidas, né? Como eu já disse aqui em outras ocasiões, né? Que a Bíblia nos diz que aquilo que nós plantamos, nós acabamos
por colher, né? Infelizmente, é assim que funciona. Então, a mansidão, como nós vimos, ela agrada a Deus. E essa mesma mansidão nos conduz à paz, em momentos e dias de paz. Essa condução à paz, na verdade, é o evitar o problema, né? Só de ter ausência de problema, já estamos em um momento de paz. Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, e o verso de número 22, 2 Timóteo 2, 22, nós vamos ver que a mansidão é a qualidade de servo de Deus. 2, 22, que diz assim: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Repetindo: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Em outra tradução, você vai encontrar a palavra paz. Aliás, a palavra manso, né, mansidão, ou, dependendo da tradução, até brandura, né? Essa é uma qualidade de quem é servo. Então, nós devemos procurar isso para as nossas vidas, né? Porque isso daí é uma coisa natural de quem é servo de Deus. E como que eu faço para encontrar isso? Basta nós entregarmos a nossa vida a Deus, né, a Jesus, de modo com que Ele venha dominar ela por inteiro. Porque muitas das vezes, ou até na maioria delas, nós entregamos a nossa vida parcialmente a Deus, né? Então, algumas coisas acabam não se manifestando em nossas vidas, que é da parte de Deus. Tá? Então, essa mansidão é a qualidade de um servo de Deus. Então, existem pessoas que às vezes dizem que são servas do Senhor e, na verdade, agem em desacordo com aquilo que está na Bíblia Sagrada. Então, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos, né, quem de fato vive uma vida de servidão a Deus e quem não vive. Infelizmente, as pessoas de fora, as pessoas do mundo, elas enxergam isso. E muitos acabam manchando o evangelho e o cristianismo através das suas ações. Então, ela diz ser cristão, mas as suas ações não condizem com aquilo que ela diz ser. Então, não é o que nós falamos que vai perdurar, mas é o nosso comportamento. Então, se eu não me comportar como cristão, então, obviamente que eu não sou um cristão. E a mansidão é um comportamento natural de um cristão. Como é lógico que não há possibilidade de determinadas pessoas viver o fruto do Espírito. Talvez, eu acredito que ninguém consiga viver o fruto do Espírito 100%, sem, em algum momento, em algum ponto, acabar dando algum escorregão. Isso pode acontecer porque somos seres humanos, porém, não vai permanecer sobre as nossas vidas o erro. Tá? Então, quando a Bíblia nos fala a respeito do pecado, o que é pecado? A palavra pecado vem do grego amartia, que significa errar o alvo. E o alvo é o que? A vontade de Deus. Então, quando nós buscamos ao Senhor, não significa que nós não vamos pecar contra Deus. O pecado ele ainda vai existir, por sermos seres humanos e ainda habitarmos em um corpo corruptível. Porém, o viver no pecado e deixar com que o pecado ele permaneça em nossas vidas, isso já não faz parte mais de nós, isso faz parte do velho homem. Então, ainda que nós pequemos contra Deus, nós nos esforçamos para não pecar mais. Então, entregar a vida ao Senhor e ter o fruto do Espírito Santo em nós, não significa que não vamos pecar. Significa que vamos pecar menos. Essa é a realidade. E que o pecado não nos dominará. Nós não viveremos o pecado. Então, a mansidão é uma característica natural de quem é servo de Deus. Tá? Eu quero estar fazendo uma leitura lá em Números,
no capítulo de número 12, Números e o capítulo de número 12. Números 12, o verso de número 1. O verso de número 1. A mansidão, ela não é sinônimo de fraqueza. Muitas pessoas acham que por ser manso, então ele está demonstrando fraqueza, mas na verdade é totalmente o oposto. Somente os fortes conseguem, de fato, ter a mansidão em dados momentos ali que qualquer pessoa naturalmente não teria. Quem consegue são, de fato, os fortes mesmo, né? Então é totalmente o oposto. A mansidão não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, é sinônimo de que está forte, espiritualmente está forte em Deus. Lá em Números 12, verso 1, diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha o verso de número 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Resumindo, eles falaram contra Moisés, Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés, e a Bíblia nos diz, verso de número 3, que Moisés era o homem mais manso que existia na época. Em toda a terra não existia homem mais manso que Moisés. E por causa da mansidão de Moisés, por causa de sua mansidão, Moisés ele não se levantou contra Arão e Miriam. Então, essa característica, né, de mansidão, isso daí é o que ocorre de fato. Tá? Então, essa é uma reação natural de quem tem a mansidão dentro de si. Então, aconteceu toda a murmuração, essa murmuração foi direcionada contra Moisés, e ele não reagiu em acordo com aquilo, mas ele permaneceu manso, tranquilo. E o que aconteceu depois? Logo disse o Senhor a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí da tenda da congregação, e saíram eles três. No verso 5, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram, e disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós vos houver profeta, e eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Ou seja, Deus se levantou a favor de Moisés. Não há necessidade de nós agirmos com rigor, né? Agirmos atacando, né, o próximo, com estupidez, diante de determinadas situações. Às vezes vem coisas contra nós e nós já queremos, né, dar o troco. Não há necessidade, porque o Senhor Deus, Ele é a nossa justiça. Então, se nós agirmos mansamente, e óbvio que isso é muito difícil, não é fácil, para algumas pessoas isso passa a ser até uma qualidade natural dela, independente da vida com Deus. Mas para algumas pessoas já é muito difícil, faz parte dela mesma, né, naturalmente, humanamente falando. Mas a partir do momento que nós temos essa mansidão, amado, Deus, Ele sempre vai agir em nosso favor, sempre. Então não há necessidade de se voltar contra a pessoa, contra os acontecimentos, mas permanecer na dependência do Espírito Santo. Deixa o fruto tomar conta. Então deixa com que a paz, ela reine em você, a mansidão, ela venha a te guiar naquele momento. E então o Senhor Deus, Ele fará a justiça. Se nós procurarmos fazer as coisas com as próprias mãos, a tendência é Deus não colocar a dele. Mas se nós deixarmos Deus fazer, com certeza vai ser muito bem feito o que Ele vai fazer. E Deus, Ele é justiça. Óbvio que não significa que eu vou deixar Deus fazer tudo por mim e vou ficar tranquilo, não. Eu tenho uma parcela aí de ação em tudo. Mas neste caso aqui,
Deus ele entrou com providência a respeito daquela situação. Então, Deus se falou contra Arão e contra Miriam por eles terem atacado a Moisés. E nós conhecemos aqui pelos versículos, não dá tempo de passar versículo por versículo e explicar, né, por causa do tempo. Mas a Miriam, ela se tornou leprosa. Por quê? Porque ela veio se levantar contra o servo de Deus, que era Moisés. Então, a mansidão, ela não é sinônimo de fraqueza, mas é sinônimo de estar forte espiritualmente. Moisés, ele agiu com mansidão. Alguém poderia olhar de longe e falar lá, estão brigando com Moisés, ele está quieto, ele não está abaixando a cabeça e tal, né? O Moisés é um rapaz fraco, um homem fraco, mas não. Na verdade, ele estava forte espiritualmente. Não depende aquilo que nós somos diante das pessoas que nos atacam, mas aquilo que nós somos verdadeiramente diante de Deus. E isso é o mais importante. Se nós procurarmos agradar a todo mundo, nós vamos se esquecer de que o nosso foco principal é agradar a Deus. Então, nós temos que primeiramente agradar ao Senhor. Automaticamente, consequentemente, nós estaremos agradando ao nosso próximo, tá? Mas se nós procurarmos só a vontade do nosso próximo, das pessoas que estão à nossa volta, a tendência é nós nos esquecermos de agradar ao Senhor. Então, tudo que nós fizermos voltado a Deus, refletirá em nossas vidas e nas pessoas que estão à nossa volta. A mansidão, ela é algo que nós temos que ter em nós, vindo da parte de Deus. E ela tem que existir, primeiramente, entre nós e Deus. Tá? Então, entre mim e Deus, isso tem que existir primeiro. Então, Deus, ele que conhece todas as coisas, e meu coração, minha vida, minha alma, ele tem que ver em mim que, de fato, a mansidão está ali. Né? Então, se Deus, de fato, ele colocou, né, ele trouxe a mim o fruto do Espírito, e eu o aceitei em mim, porque eu posso tanto aceitá-lo como rejeitar uma vida com Deus. Então, se eu aceitei em mim, então, primeiramente, na esfera espiritual, a mansidão é existente em mim. Depois ela refletirá nas pessoas que estão à nossa volta, à minha volta. Tá? Então, agir com mansidão, não só a mansidão, né, como tudo aquilo que se diz respeito ao fruto, a mansidão, né, a paz, o amor, enfim, tudo isso, primeiramente, tem que estar evidente na esfera espiritual, ou seja, entre mim e Deus, tem que estar evidente. Posteriormente, as pessoas, elas vão perceber isso também. Então, a mansidão, ela não é sinônimo de fraquezas. Gênesis 50, verso de número 50, aliás, capítulo 50 e verso de número 20, tem um texto que eu queria estar lendo, também bastante oportuno para o ensinamento em que nós estamos tendo neste momento. Gênesis 50, capítulo 50, verso de número 20. Deixa eu ver se eu anotei corretamente. Eu acredito que sim. 50, 20, que diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. A passagem aqui é notória a todos, diz respeito a José, que Deus ia conhecer aos seus irmãos, né, que ele era o governador do Egito. Não vamos entrar na história de José, porque nós vamos acabar entrando em um outro estudo, tá? Mas nesta passagem, os irmãos de José ficaram com medo, né? Falaram, poxa, e agora? Ele é governador do Egito, nós vendemos ele, e agora? O que ele vai fazer com a gente? Mas aí vem a palavra de José, né? Neste versículo de número 20. Vós intentaste o mal contra mim, vocês me fizeram mal. Mas Deus converteu todo esse mal em bem, né, em coisas boas. E isso foi feito para quê? Para que nesse dia muitas pessoas fossem conservadas com vida. E no verso de número 21 ainda conclui dizendo: Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou
e falou segundo o coração deles. José, ele tinha a mansidão em si. Naquele momento, ele poderia ter se irado, né? Não só naquele momento, na primeira ocasião que os seus irmãos apareceram ali. Poderia ter mandado matá-los, enfim, o José, ele tinha esse poder. Mas ele não agiu com ira, e sim com mansidão. E através da sua mansidão, muitas pessoas foram abençoadas, né? Muitas pessoas tiveram as suas vidas, né, guardadas, né, salvas. Então você vê que a mansidão, ela abrange uma área tão gigantesca da nossa vida, a ponto de não só fazer o bem para nós mesmos, para a nossa família, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. O contrário da mansidão, o contrário da brandura, né, que é a rigorosidade, né, a estupidez, tudo isso vai fazer o oposto. Nós vamos afastar de nós a nossa família, afastar os nossos filhos, o nosso cônjuge, né? As pessoas não vão querer ficar perto de nós. Quem gosta de ficar perto de alguém estúpido? Ninguém gosta, né? A estupidez é algo tão desprezível que, ironicamente, até a igreja satânica despreza a estupidez. É considerado por eles como o pior das ações que um membro da igreja deles pode cometer é a estupidez. E, ironicamente, é assim, tá? Então, que dirá nós que somos cristãos? Se até mesmo os satanistas, eles abominam a atitude estúpida, a estupidez, por que nós cristãos, nós vamos ser dessa maneira? Então, nós devemos agir com paz, com mansidão em nossas vidas, né? Como se trata de mansidão, aqui eu quero dizer que nós precisamos desta faceta do fruto, nós precisamos de todo o fruto, na verdade, e nós precisamos ser manso, né? E não existe outro exemplo melhor e maior do que o de Jesus. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus, ele era manso. Quantos momentos e ocasiões Jesus não poderia ter agido de maneira estúpida para com aqueles que estavam à sua volta, mas não, Jesus na mansidão, ele falava, ele exortava, enfim, ele fazia tudo o que era preciso para que as pessoas, elas viessem a estar ouvindo a mensagem, e até na exortação, né? Jesus, ele agia mansamente. Tem até um versículo que eu havia separado aqui, e eu não me recordo onde é que se encontra, que fala sobre a mansidão na exortação. Eu acho que eu anotei aqui, mas acabei perdendo o versículo. Mas a exortação, ela tem que ser feita com mansidão, né? Tem pessoas que querem fazer a obra, fazer as coisas, mas não tem a mansidão, então infelizmente não dá, não consegue. Tá? Então, quando surge determinadas ocasiões onde precisa haver uma exortação, um ensinamento, se a mansidão não fizer parte da sua vida naquele momento, a tendência é você agir estupidamente. A obra do Senhor não é feita dessa maneira, né? Jesus, ele fez com a mansidão. Todos na Bíblia Sagrada fizeram com mansidão. Tá? Então, nós necessitamos de Cristo, de Deus em nossas vidas e do Espírito Santo. Tendo a Santíssima Trindade em nossas vidas, nós temos o crescimento espiritual a cada dia mais. Eu sou grato a Deus pelos nossos irmãos estar acompanhando até este momento, né? Eu quero já finalizar este ensino, né? Infelizmente eu acabei perdendo algumas coisas que eu havia anotado para poder trazer para os irmãos, até no início desta mensagem, algumas coisas que eu queria trazer, que eu acabei me perdendo nas anotações, mas eu acredito que o propósito de Deus era que nós aprendêssemos isso que foi ensinado. Deus tem propósito em tudo. Nem tudo que eu anoto, na verdade eu falo, né? E nem todas as coisas que eu falo estão anotadas. Eu acredito que o Senhor Deus, Ele é o dono da obra e Ele faz as coisas da maneira que Ele acha melhor fazer.
Então Ele fala em nossos corações de acordo com a nossa necessidade. E eu creio que a necessidade para nós, hoje, neste momento, através desta live, era essa. E o Senhor Deus falou em nosso coração e nos ajudou a aprender um pouco mais de Sua palavra. Quero convidar os irmãos para orarmos, falarmos com o Senhor, agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Perdoa-nos pelos nossos erros e pecados, por tudo que temos cometido contra Ti, porque somos errantes. Mas o Senhor é aquele que tem trabalhado em nossas vidas e tem feito milagres, coisas que não podemos imaginar. O Senhor tem feito, os nossos olhos não têm visto, muitas das coisas que o Senhor já tem feito. E continua a fazer, ó Pai. Continue a trabalhar em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração. Continue a fazer da Tua obra e do Teu grande milagre. Trabalha na vida de cada um que está neste momento ouvindo essa mensagem, que está orando. Trabalha em cada família, em cada lar. Entra com providência, Pai. Eu não posso, Senhor, entrar em cada lar e fazer algo, mas o Senhor Deus é aquele que pode. E o Senhor já está neste momento em cada lar. E eu te peço, faz a Tua obra, realiza do Teu milagre, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.